Pronto, a partir de agora estou gravando para que vocês tenham acesso a esse conteúdo mais tarde, como todos os dias. Vamos ao texto do dia? O que vocês acham? Vocês acham que tem texto no dia de hoje? Vocês acham que tem? Vamos a ele. Vamos a ele. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui. Bora, bora, bora. Bota para gravar. Bota para gravar. Beleza. Beleza. Aham. Vamos tocar ficha. Inclusive, quero dizer a vocês que vou contar com carinho de vocês, porque ontem nasceu um projeto, nasceu uma ideia que já estava no meu coração há algum tempo e devo colocar aí para rodar ainda daqui a um mês, mais ou menos, vai levar um tempinho, mas eu vou começar a gravar um podcast. Vou começar a gravar um podcast. Só que meu podcast, ele tem um objetivo muito específico, um objetivo muito específico. Eu vou trazer, eu quero trazer para serem entrevistados pessoas que mudaram a sua vida, as suas vidas. Não apenas empresários, eu quero trazer profissionais, eu quero trazer empresários, eu quero trazer pessoas que transformaram as suas vidas, que transformaram as suas vidas, porque eu quero mostrar para as pessoas que é possível. Eu quero que quem esteja assistindo vejam histórias de pessoas que transformaram as suas vidas do zero, do nada, para alguma coisa. Não é inspiradora a história do Flávio? A história do Flávio não é inspiradora? Como a história do Flávio, tem outras histórias, talvez que de pessoas que não chegaram ao bilhão. E talvez essas histórias de pessoas que não chegaram ao bilhão falem com algumas pessoas de uma maneira mais fácil, porque a pessoa vai ver mais próximo. Então, eu estou com esse projeto que ontem terminei recebendo um convite muito carinhoso e eu vou começar a tirar esse projeto da cabeça e colocar ele para rodar efetivamente, tá bom? Quando rodar, eu vou comunicar a vocês, vai estar no meu canal do YouTube e eu vou contar com vocês para gerar audiência e o YouTube entender que presta e entregar para outras pessoas também. Entendeu? Então a ideia é essa, tá? Mas ainda tá longe disso acontecer, ainda tem muito tempo pela frente. Vamos lá, vamos ao texto de hoje. Vamos lá. Vá além do que conhece. Esse é o título. Vá além do que conhece. Uma das coisas mais valiosas que aprendi na vida é que ninguém deseja aquilo que não sabe que existe ou que sequer imagina ser possível. Ao longo da história, temos duas frases ditas por figuras absolutamente disruptivas em suas épocas que corroboram com essa ideia. Henry Ford afirmou: se eu perguntasse aos consumidores o que queriam, eles teriam dito um cavalo mais rápido. Da mesma forma, Steve Jobs disse: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Ambos eram visionários que compreenderam que os consumidores não podiam ser os únicos guias para a inovação, pois suas percepções estavam limitadas ao que conheciam. E saindo do campo das invenções e entrando na realidade da maioria das pessoas, vemos que muitos não conseguem desejar aquilo além do que lhes foi apresentado ao longo da vida. Esse pensamento restrito mantém as pessoas prisioneiras de seus universos, permitindo apenas pequenos avanços e melhorias dentro do que já conhecem. A verdade
é que há um mundo vasto, quase inimaginável de possibilidades. Hotéis com níveis de serviços desconhecidos, relógios com valores superiores a imóveis de luxo, formas de viajar que superam as experiências dos melhores hotéis, tratamentos de saúde inovadores e sistemas de automação residencial surpreendentes. Mentes precisam ser abertas a um mar de possibilidades, pois uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Buscar conhecer o mundo além dos seus muros é uma estratégia inteligente para aqueles que sabem que o mundo é maior do que aparenta. Esse conhecimento provocará desejos antes inimagináveis, transformando sonhos impossíveis em possíveis, pois esses sonhos estarão associados a realidades existentes, ainda que desconhecidas. Para enxergar o mundo em todo o seu potencial de realizações e conquistas, é preciso ir além do seu entorno imediato. Não tenha medo ou vergonha de querer mais, pois esse mais também é para você. Beleza? Vamos entender aqui, gente, uma coisa bem importante, bem legal. É muito difícil uma pessoa querer algo que ela não sabe que existe. Concorda comigo? Concorda comigo? Steve Jobs, ele quando foi certa feita entrevistado, e daí veio essa frase, uma vez perguntaram para ele sobre se ele não fazia pesquisa e tal para poder desenvolver os seus produtos. E ele disse que não, porque se ele fosse pesquisar com as pessoas o que elas queriam, elas estariam limitadas a dizer o que queriam apenas aquilo que estava no radar de conhecimento delas. E aí eu pergunto, se as coisas forem a partir do que as pessoas conhecem, como é que a inovação aconteceria? Percebe? Inovação acontece quando você transcende a barreira do conhecido. Quando essa mente começa a viajar no mar de possibilidades. A mente precisa estar liberta do conhecido para que ela possa criar algo antes inimaginável. Então, partindo desse princípio, como é que você muitas vezes vai mudar sua vida se toda a vida que você conhece está apenas naquilo que você foi apresentado? Você vai mudar para onde? Se a sua percepção de mundo ela está restrita, ela está pequena. E quando a sua visão de mundo ela está restrita e está pequena, qual o tamanho que a sua ambição vai ter? Concorda comigo que a sua ambição será proporcional? A sua ambição será proporcional àquilo que você acredita ser possível? Vamos parar e pensar o seguinte. Vamos parar e pensar o seguinte. Alguns de vocês, alguns de vocês têm um desafio na vida de ganhar R$ 2.000 na plataforma. Não duvide, tá, gente? Pode não ser o seu, mas não duvide que tenha pessoas que estão aqui na plataforma onde o desafio é ganhar R$ 2.000. Por quê? Porque a vida dela se resolve com R$ 2.000. A vida dessa pessoa se resolve com R$ 2.000. E aí, quando o seu desafio na vida é ganhar R$ 2.000, eu pergunto para você: isso é uma ambição que transforma a vida? Ou é uma ambição que paga a conta? Sacou? Isso é uma ambição que apenas paga as contas. Poxa, André, mas pagar conta é uma coisa nobre. Eu não disse que não é. Eu só disse que não é algo que transforma a vida. Quando a sua ambição é pagar conta, o que é que vai acontecer com você? Você apenas vai ter a capacidade de se manter aonde você está. A sua vida não será transformada. A sua vida não será transformada.
Então, dia após dia, vocês estão sendo apresentados a um mundo novo. Dia após dia, vocês estão sendo apresentados a um mundo novo. Flávio, essa semana causou uma polêmica lá no Instagram dele, porque ele foi falar que um vendedor lá de uma pergunta que a pessoa fez. Não, um vendedor, ele pode ter ele pode, para cuidar da imagem dele, botar um reloginho, um Apple Watch, um reloginho, um Apple Watch, já ajuda a criação da imagem dele. Aí vem alguém sentido, né? Vem alguém sensibilizado. Nossa, Flávio, como você pode falar assim? O Apple Watch é um relógio de R$ 5.000, Flávio. Como um reloginho? A pessoa ficou ali ofendida. Aí Flávio foi obrigado a ampliar a visão dessa pessoa. Ele foi obrigado a ampliar a visão dessa pessoa. E Flávio colocou uma lista de relógios que chegavam até R$ 3 milhões. Nessa perspectiva que existe relógio de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o Apple Watch é o quê? O Apple Watch é um Cássio. O Apple Watch é um Cássio. É relógio de camelô, não é? É relógio de camelô. Ou seja, cara, tudo depende do quê? De referência. E às vezes nós precisamos fazer o quê? Ampliar a nossa referência, para que nós possamos entender que existe uma vida maior do que aquela que a gente vive. E eu não estou dizendo isso de repente para que todos nós, para que todos vocês comecem a trabalhar aqui. Ai, que eu quero ser um profissional que tem um relógio de 3 milhões. Não, não estou falando isso para que você queira isso, até mesmo porque a maioria de nós não vai chegar nesse patamar. E tudo bem, e tudo bem, e tudo bem. Não se condene porque você não se chegou no patamar de ter um relógio no braço de R$ 3 milhões. Não se condene a isso, por isso. Mas o ponto é, mas o ponto é, entre o que você vive e a vida de alguém que pode comprar um relógio de R$ 3 milhões, concorda comigo que tem muita coisa? Concorda comigo que tem muita coisa? Tem vários estágios, tem vários níveis, tem vários patamares a serem conquistados, a serem alcançados. Tem vários patamares a serem alcançados, a serem conquistados. Mas que você jamais vai acessar nenhum desses patamares que estão acima, onde a sua visão é simplesmente pagar as contas para você se manter no patamar em que está. Quando a sua visão é apenas pagar as contas para se manter no patamar onde está. Existem patamares acima. Existem ambientes melhores do que o teu. E não estou aqui dizendo que o teu é ruim, mas existem patamares melhores do que o teu, melhor do que o que você vive, melhor do que o que você oferece para sua família. Existem colégios melhores do que o que seu filho estuda. Existem qualidade de alimentos melhores do que aqueles que você consome. Existem formas de se deslocar, de chegar aos locais melhores do que aquele que você usa. Existem planos de saúde que te dão acesso a médicos de melhor qualidade. Existem bairros para morar onde a sua sensação de segurança é melhor do que o bairro que você mora. Existem locais para você viajar melhor do que aquele lugar que você vai todo ano, que é o que você pode. Existem lugares para conhecer que vai abrir a sua visão de mundo. Existe um mar de possibilidades para você viver, um mar de possibilidades para você descobrir. E quando você não expande a sua mente fica confinada naquilo a que você foi apresentado.
A sua mente fica confinada a um lugar pequeno, o qual você foi apresentado. E isso restringe o tamanho da sua ação. Isso restringe o tamanho do seu movimento. Isso restringe a intensidade daquilo que você faz. Isso restringe tudo. Isso te atrofia quando a sua mente não expande. Existem restaurantes bacana para você ir com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, para levar os teus pais, saca? Para levar os teus pais, para brindar os teus pais com um lugar, um ambiente que eles nunca tiveram, que eles nem sabiam que era possível, que eles só viam em novela. E aí vocês ficam com a mente atrofiada, atrofiada. E quando você fica com a mente atrofiada, um ambiente pequeno de visão de mundo, a sua ambição também fica diminuta. A sua ambição também fica diminuída, ela vai ficando proporcional ao mundo que você conhece. Ela vai ficando proporcional ao mundo que você acha que é possível para você. Então, o grande desafio que o Flávio enfrenta ali no Instagram dele, qual é? Qual é um dos grandes desafios que o Flávio enfrenta? Ampliar o quê? A visão de mundo que as pessoas têm. Porque concorda comigo, para quem conhece o Flávio, e até para quem não conhece, o que acompanha ele no Instagram, concorda comigo que o Flávio não é um cara que gosta de humilhar ninguém? Que nenhuma das afirmações que ele faz tem o objetivo de humilhar quem está lendo? Não é a ostentação pela ostentação? Primeiro que quando um cara do patamar dele, bilionário, apresenta qualquer coisa da vida dele, para aquela mente mais fraca, para aquela mente mais traumatizada pela vida, qualquer coisa que o Flávio apresente é ostentação. No entanto, vamos parar e pensar: o que é ostentação? Ostentação é eu viver o que não pertence ao meu patamar, correto? Ostentação é eu morar num apartamento de conjunto habitacional e na minha garagem tem um carro que vale 3 vezes o valor do apartamento que eu moro. Isso é ostentação. Concorda comigo? Você tem um apartamento que custa 200 mil reais, mas você tem na garagem um carro que custa 400. Isso é ostentação. Ostentação é isso. Ostentação é você querer mostrar uma imagem de algo que você não é. Você querer mostrar uma imagem de algo que você não tem. Você querer mostrar uma imagem de algo que não pertence ao seu universo e que você está, às vezes, pagando um altíssimo preço para poder viver aquilo ali. Beleza? Isso é ostentação. Agora, uma pessoa bilionária, ela gravar um vídeo de dentro do carro dela e o carro dela, por um acaso, é um carro de 2 milhões de reais. Ela está ostentando ou ela está simplesmente vivendo a realidade dela? Uma pessoa que é bilionária, ter no braço um relógio de 500 mil reais, é a ostentação ou é a realidade dela? Sacou? Uma pessoa bilionária, ela está numa mansão que tem 6 suítes, não sei isso, tem cinema, tem um caramba quatro. Isso é ostentação? É apenas a realidade dela. Então, a ostentação não é necessariamente o que a pessoa mostra. A ostentação é a depender de quem mostra o quê. Mas a pessoa que fica ofendida com o que a outra pessoa tem e ela não possui, ela rotula muitas vezes aquela ação como uma ação ostentadora. Só que o Flávio não é uma pessoa de ficar mostrando por mostrar. Ele não é uma pessoa de ficar mostrando apenas para se exibir. Ele não tem essa necessidade da exibição. Ele não é construído, a carreira dele não é construída a partir da ostentação.
Qual é a finalidade que o Flávio tem quando ele mostra? Digam aqui para mim, vocês que acompanham ele, qual é a intenção que o Flávio tem quando ele mostra determinadas coisas? Concorda comigo que é isso aqui que vocês estão colocando? Ó? Vocês concordam com vocês aqui? Inspirar, aumentar a referência, ampliar a visão, mostrar que é possível, abrir a nossa mente, principalmente porque ele mostra aquilo sendo o cara lá do Rio de Janeiro que pegava trem para poder ir trabalhar. Ele era o cara do conjunto habitacional no pé de um morro. Ele não morava no morro, mas ele morava no conjunto habitacional no pé do morro. Era o cara da Baixada. E aí? Então ele está mostrando para uma série de pessoas o seguinte: existe um mundo além daqueles que você conhece. Existe uma vida além daquelas que você conhece. E se eu conseguir fazer essa transição de onde eu estava para onde eu estou, significa dizer que essa transição é o quê? Possível. Essa transição é uma transição possível. Não é uma transição impossível. Não existe nenhuma lei que proíba você transicionar do ambiente que você está para outro ambiente qualquer. Vou dar um exemplo para vocês que é dose. Tá ligado na pirâmide social? Vocês estão ligados na pirâmide social? Pronto, tá ali, a pirâmide social. O que é que determina a pirâmide social? A pirâmide social ela classifica o quê? As pessoas por qual perspectiva? Poder econômico, não é isso? Não é isso? A pirâmide social ela classifica poder econômico. A base da pirâmide são as pessoas o quê? Com menor poder aquisitivo, com menor poder econômico. E o topo da pirâmide são as pessoas mais poderosas do ponto de vista financeiro. Correto? Eu gosto de interpretar que a pirâmide social ela não interpreta questão financeira. A pirâmide social ela classifica as pessoas pela sua mentalidade e visão. A questão financeira é uma mera consequência da mentalidade e visão. Sacou? A pirâmide social é um mero reflexo da mentalidade e visão. Porque quantas pessoas transicionaram da base da pirâmide para o meio ou para o topo? Concorda comigo que várias? Concorda comigo que várias transicionaram? Flávio Augusto é uma pessoa que transicionou. Joaquim Barbosa, que foi ministro da Suprema Corte Brasileira, negro, filho de lavadeira, de condição baixa, humilde, foi um cara que transicionou. Várias pessoas transicionaram. Mas o que é que todas essas pessoas que transicionaram tinham em comum? Uma mentalidade diferente da massa. Uma mentalidade diferente da massa. Uma visão diferente da massa. Um comportamento diferente da massa. Então, o problema dessas pessoas nunca foi o de onde elas vieram. De onde elas vieram nunca foi impeditivo para elas não se tornarem que elas eram, que elas se tornaram. Concorda comigo? Mas a mentalidade da maioria das pessoas que estão naquela base é uma mentalidade que as mantém aonde? Prisioneiras de onde elas estão. A maior parte das pessoas tem uma mentalidade que as mantém prisioneiras de onde elas estão. Prisioneiras de onde elas estão. A alegria da pessoa está em quê? Em ter uma vida melhor ou menos pior do que outras pessoas. Eu quero desafiar vocês a vocês entenderem que existe um mundo completamente diferente para ser vivido e para ser conquistado. E vocês precisam ambicionar esse mundo. Vocês precisam ambicionar o que está à sua disposição de possibilidades, de coisas para serem feitas e para serem conquistadas.
Vocês precisam ambicionar isso. E para ambicionar isso, você precisa ir além da sua realidade. Ainda que ir além te choque, porque eu digo para você, você olhar o mundo de possibilidades, isso vai te agredir, vai te magoar em algum momento. Algumas pessoas vão se sentir, nossa, existe isso, eu nem sabia que isso era possível. Nossa, algumas pessoas vão ficar sensibilizadas pelo que elas vão ser confrontadas. Mas deixa eu te falar, prefira o preço de você ser confrontada por isso do que a certeza de que você nunca vai sair de onde você vai estar. Porque no momento em que eu sou confrontado com um mundo melhor, aqui eu estou me dando uma chance de acontecer, sabe o que comigo? De eu me revoltar positivamente. De eu me revoltar positivamente. Caramba, isso existe? Caramba, que absurdo! Existe isso no mundo? É sério que existe isso no mundo? Você tá de sacanagem? Existe isso no mundo para ser vivido? Cara, que absurdo! Como é que eu não vivo isso? Como é que eu não vivo isso? Como é que eu não tenho acesso a isso? Eu quero isso! Eu quero isso! Então vocês precisam se entregar à possibilidade de vocês serem confrontados por um mundo que vocês não conhecem. E porque quando vocês forem confrontados pela possibilidade de um mundo que vocês não conhecem, aqui vai existir a chance de você desejar nesse mundo que vocês não conhecem. E quando vocês passarem a desejar esse mundo que vocês não conhecem, sabe o que é que vai acontecer? As suas ações, as suas entregas, a intensidade do seu trabalho, ela vai começar a ser proporcional ao tamanho daquilo que você deseja. Porque quando você deseja ganhar R$ 2.000 para pagar suas contas, não tem nenhum problema em você desejar ganhar R$ 2.000 para pagar suas contas. Isso é legítimo. Só que há de convir comigo que a pessoa que faz um esforço para ganhar R$ 2.000 é muito diferente da pessoa que está fazendo um esforço para ganhar 15 mil, 20 mil, 30 mil. Concorda comigo? Esse esforço não é proporcional. Não são esforços do mesmo tamanho. Eles são esforços que são proporcionais, sim. Mas proporcionais ao quê? Ao tamanho do desafio que você colocou para sua vida. É proporcional ao tamanho do desafio que você colocou na tua vida. Por exemplo, o cara do Uber. Vou pegar o exemplo do Uber de novo que eu dei essa semana. O cara do Uber que quer ganhar R$ 2.000 para pagar suas continhas ali. Ele trabalha aqui em qual a pegada de trabalho dessa pessoa? Ele trabalha 10, 12 horas por dia? Não. Ele trabalha até R$ 2.000. Sacou? Ele trabalha até R$ 2.000. É até onde ele trabalha. Mas é a pessoa que R$ 2.000 paga suas contas, mas que ela colocou na cabeça dela de que ela quer ser uma pessoa que ela quer ganhar 5, 6 mil reais. Que ela quer ganhar 5, 6 mil reais. Como é que essa pessoa se comporta? Bem, peraí, eu quero ganhar 5, 6 mil reais. A minha ferramenta para ganhar 5, 6 mil reais é dirigir Uber. Primeiro eu vou perguntar para vocês: existem Ubers que ganham 5, 6 mil reais como Uber? Existem. Existem pessoas que, como Uber, ganham 2.000, 1.500, 3.000 reais? Existem. Existem pessoas que metem o pau na Uber. Ah, é um trabalho escravo, um trabalho explorador, essa empresa, essa empresa, ela é uma desgraça, ela é um câncer na sociedade, isso e aquilo. Tem as pessoas que metem pau no Uber, tem as pessoas que querem formar o sindicato dos trabalhadores da Uber para poder serem contratados CLT da Uber. Existe. Mas existem as pessoas que olham para Uber com que olhar? Gratidão. Essa empresa foi a empresa que salvou a minha casa. Essa empresa foi a empresa que salvou a minha família.
Tem pessoas que quando olham as pessoas quererem CLT para Uber, ela diz: eu que não quero isso, eu que não quero essa relação, eu quero a minha liberdade. Essas pessoas são pessoas que estão com a mente em outro lugar. Ou seja, eu estou falando do mesmo Uber, da mesma empresa Uber, mas pessoas que se relacionam com aquilo ali de uma maneira diferente, a partir do quê? A partir da visão e da missão que elas têm. Aí você vai ver pessoas dirigindo Uber que estão fazendo 5, 6, 7, 8 mil reais, que estão com um carrão importado fazendo Uber, que tiraram suas famílias de determinado lugar de moradia para botar em outro lugar, que colocam seus filhos em escolas mais caras, que vivem uma vida diferente, que viajam, que curtem a vida em outro padrão. Ou seja, o problema é Uber, ou o problema é a mentalidade. Mas essa pessoa que faz 8 mil no Uber, 7 mil no Uber, é uma pessoa que está trabalhando para poder pagar as contas? É a pessoa que está pagando para ganhar 2 mil reais? Não! É uma pessoa que está com a mente expandida para um outro lugar. E ela, quando está com essa mente expandida para esse outro lugar, o que é que ela vai fazer com ela? Ela vai trabalhar de maneira proporcional aonde a mente dela está. E eu vou dar um exemplo para vocês sobre aonde é que sua mente está. Muitas vezes, eu tenho um problema, vocês têm problemas, beleza? Todo mundo tem problema. Flávio tem problema, só para vocês saberem, ok? A humanidade tem problema, ok? Só que existe uma diferença muito grande entre pessoas que têm problema. Umas pessoas estão com a cabeça apenas no problema. Umas pessoas estão com a cabeça apenas no problema. E quando a sua mente está no problema, o que é que acontece? Tudo se torna um problema. Você mora no problema, mas tem pessoas que têm problema e a cabeça delas está onde? Na solução. Ou seja, ela vive a solução. Tem pessoas que têm problema e vivem o problema, tem pessoas que vivem o problema, que têm problema e vivem a solução. Ou seja, não é o problema que determina aonde eu vivo, mas a minha mente é que determina onde eu vivo. Eu olho para um problema e a minha mente parece uma planilha Excel de solução. Tá com a planilha Excel de solução? Tem lá um problema. Aí eu tenho a solução que está na coluna A. Eu tenho solução na coluna B, tenho solução na coluna C. Aí cheguei na coluna Z. Eu já estou na coluna A, já estou na coluna AB, AC. Ou seja, a minha mente é uma mente que está o tempo inteiro aonde? Na solução. Enquanto o problema não foi resolvido, minha mente está na solução. Minha mente não está no problema. Aliás, eu só dediquei tempo ao problema, que foi o tempo de conhecê-lo. O problema se apresenta para mim: oi, André, tudo bom? Prazer, eu sou o problema. Digo: prazer, eu sou a solução. Entende? O problema se apresenta para mim, assim, todo garboso. Olá, André, tudo bom? E ele se apresenta com aquele tom sóbrio, né? Porque ele é problema. Olá, André, tudo bom? Desculpe, eu não queria estragar a sua vida, eu não queria estragar o seu dia, eu não queria estragar a sua alegria, mas eu sou um problema para sua vida. Eu estou aqui. E eu digo: cara, prazer, André, eu sou a solução para você. E eu não vou morar no problema. A minha mente vai fazer morada onde? Na solução. Então eu não fico pesado e triste, não é porque eu não tenho um problema. Eu não fico pesado e triste porque eu vivo no mundo da solução. Eu não vivo no mundo do problema. Por quê? Porque um dia eu fui apresentado a uma mentalidade que me dizia, que me ensinou que você é o que você escolher ser. E eu escolho ser solução. E eu escolho ser solução. Então vocês precisam entender, que vocês precisam se permitir ir além do que vocês conhecem.
Vocês precisam se permitir ir além daquilo que vocês foram apresentados. Vocês precisam se permitir ir além daquilo que vocês vivem. Muitas vezes vocês são pessoas que vocês se contam historinhas, historinhas de merda, para ficar vivendo onde vocês vivem. Tem pessoas que contam historinhas assim, ó. Pô, tem pessoas que contam historinhas assim, ó. É, cara, eu não gosto de carro. Eu não gosto de carro. Eu não gosto de carro. Eu prefiro pegar Uber, eu prefiro pegar meu ônibus, porque esse trânsito aí é muito violento, porque isso e aquilo. A pessoa fica contando umas conversinhas doentes, conversinhas de retardado, que ela se dá para se convencer o fato de que ela não pode ter um carro. E ela fica com conversinha merda. Ela fica com a conversinha pereba, entendeu? Ah, não, André. Você já viajou de avião? Não, não, não. Eu gosto de viajar de ônibus, André. Eu gosto de viajar de ônibus, porque de ônibus você vê a paisagem, de ônibus você vê as coisas, de ônibus você tem as paradas, você bate papo com as pessoas, você conhece as pessoas nas paradas de ônibus, é fantástico. Já fiz grandes amizades dentro do ônibus, você tem aquela chance de você interagir com as pessoas. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem condições de viajar de avião? Tenho. Tem condições de viajar de avião a hora que você quiser? Tenho. Então essa pessoa, talvez eu diga, ela é maluca e ela escolhe isso mesmo. Mas se ela não tiver a condição, então, ou ela é avarenta, que aí também é outro defeito de fábrica que precisa ser corrigido. Ela é avarenta. Ela tem alguma mentalidade de não merecimento, aí é tratamento psicológico mesmo. Aí são crenças limitantes dela. Mas você precisa entender que tem um mundo lindo para ser vivido. Pare de viajar para aquela cidadezinha que você vai todo ano. Existem praias lindas do Nordeste para conhecer, existe Gramado para conhecer, existe São José dos Campos para conhecer, existem lugares maravilhosos para conhecer, existe a Europa para conhecer, existe Caribe para conhecer, existe América do Sul para conhecer, existe Estados Unidos para conhecer, existe um mundo para ser explorado. Existe um mundo para ser explorado. Uma vez eu estava no meu Instagram, na minha caixinha de pergunta minha, e, e eu postei foto de viagem, né? Alguma viagem que eu fiz. Ah, uma viagem que eu fiz para Curitiba. Meus filhos moram lá, estou em Salvador, viajei para Curitiba. E aí alguém me perguntou: Nossa, André, você só posta foto em São Paulo, Curitiba, só viagem no Brasil. Você não acha legal conhecer o exterior, não? Aí eu respondi. Aí eu respondi. Eu respondi. Aí eu respondi. Aí eu botei. Vou colocar uma lista aqui para você. Aí coloquei, sei lá, umas 20 cidades, 30 cidades, sei lá, espalhadas pelo mundo, né? Pela Grécia, Itália, Portugal, Espanha, é, como é que se diz? Uma série de lugares que eu já passei. Aí eu coloquei a lista, pá, botei duas colunas de nome de cidades. Aí disse: Não, não gosto não. Não gosto não. Não gosto de viajar para o exterior, não. Inclusive, tenho raiva de viajar para o exterior. Mas o que acontece, cara? Mas o que acontece? Você precisa ir muito além daquilo que você conhece. Qual é a importância de você ir além? A importância de você ir além é que você expande seus horizontes. Eu preciso dizer a você o seguinte, ó, não tenha vergonha de querer mais, pois mais também é para você. Sabe aquela frase que eu falei com vocês recentemente? Que muitos de vocês estão no banquete comendo pão com mortadela que você trouxe?
Cara, vocês foram convidados para vir para a plataforma que diz para você o seguinte: quanto é que você quer ganhar? Cara, gente, gente, vem aqui comigo. Todo mundo aqui já foi CLT, todo mundo já passou por essa desgraça uma vez na vida ou ainda está nela. Em algum momento da sua vida, da sua carreira, alguma empresa já pegou você e perguntou para você assim, ó, quanto você quer ganhar? Já teve alguma experiência desse tipo? Quanto você quer ganhar? Alguma empresa já perguntou para você qual o tamanho do teu sonho? Eu estou disposto a bancar o seu sonho. Alguma empresa já te perguntou isso? Qual o tamanho do seu sonho? Porque eu estou disposto a bancar o teu sonho. Alguma empresa já te perguntou: você gosta de onde você mora? Não. Eu estou disposto a bancar você se mudar de onde você mora. Alguma empresa já te perguntou: você gosta de onde teus filhos estudam? Não. Cara, eu estou disposto a bancar você mudar seus filhos de colégio. Alguma empresa já te perguntou isso? Não. Mas o pior é que quando eu falo esse tipo de frase aqui, alguns de vocês vão pensar, mas aqui também não fez essa pergunta, porque senão eu queria ganhar 10 mil, vocês não me pagam 10 mil. Porque essa pessoa entende que a empresa pagar é a empresa botar um salário fixo na mão dela dizendo você vale isso. Não, negão. Não, negão. As pessoas que ganham mais não ganham nada fixo. As pessoas que ganham mais são aquelas pessoas que rotularam quanto elas valem e elas produzem o que elas valem. Porque ninguém vai conseguir quantificar o seu valor pelaquilo que você não faz. Sacou? Então, você está em um ambiente, quando você vem trabalhar com vendas, você entra em um ambiente que o seu valor, quem vai decidir quem é? É você. É você. Só que você precisa entender o seguinte: o seu sonho, ouçam com atenção que eu vou falar com vocês. O seu sonho não cabe em uma lógica de 8 horas de trabalho. O que cabe numa lógica de 8 horas de trabalho é o seu saláriozinho fixo que não paga o seu sonho. Esse cabe em 8 horas de trabalho. Um saláriozinho fixo que não paga o seu sonho cabe em 8 horas de trabalho. Agora, o seu sonho não cabe em 8 horas de trabalho. Você já viu grandes empresários, entrevista de grandes empresários? Você já viu grandes empresários, quando eles falam quantas horas eles trabalham? Algum empresário, grande empresário, declara, não, que eu trabalho só 4 horas por dia. Eu trabalho só 3 horas por dia. Não, é 10, 12, 14 horas por dia. São pessoas que trabalham pesado. Trabalham pesado. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito forte. Quem inveja apenas a conquista, não inveja o caminho. Você já viu alguém falar para alguma pessoa que ela inveja? Nossa, cara, eu tenho uma inveja de você. Eu queria trabalhar 18 horas por dia como você trabalha. Cara, cara, eu tenho uma inveja de você trabalhar 18 horas por dia. Cara, eu quero trabalhar 18 horas por dia como você. Cara, que inveja que eu tenho disso, cara. De ver você ralar tanto. Nossa, que inveja que eu tenho, cara, de você trabalhar tanto, ralar tanto. Alguém inveja isso? Alguém inveja o quanto a pessoa rala? Não. As pessoas, quando invejam o quê? A conquista. Inveja o carro, inveja a casa, inveja o marido, a esposa, inveja os filhos educadinhos. Já repararam isso? Que a inveja se restringe à conquista?
Que a inveja se restringe à realização? A inveja se restringe a esse ambiente pequeno. Mas ele não olha o que foi que a pessoa pagou de preço para ter aquela realização, para ter aquela conquista. Cara, Flávio Augusto dormiu em colchonete dentro da escola que ele trabalhava do Mário. Quantos de vocês teriam sido pessoas dispostas a dormir no colchonete da empresa que trabalhava para poder trabalhar mais? Hã? Quantos de vocês teriam aberto um colchonete numa sala de aula para ir dormir depois que a escola fecha e para acordar antes da escola abrir, para tomar banho frio, gelado, dormindo num colchonete no meio de uma sala de aula? Dormir num colchonete no meio de uma sala de aula, empurrar as carteiras da sala de aula, empurrar as carteiras, abrir um colchonete, deitar para dormir naquele colchonete. E detalhe, se deitou para dormir naquele colchonete, é para no dia seguinte estar tá usando a mesma cueca, a mesma calça, a mesma camisa, tomando um banho frio num chuveiro da empresa, antes de chegar a tia da limpeza. Ele acordava antes de chegar o primeiro funcionário da empresa, para que ninguém visse que ele dormiu lá. Para que ninguém visse que ele dormiu lá. Cara, olha que coisa, cara. Olha que coisa. E eu pergunto a vocês, quantos de vocês teriam feito isso na vida? Então você quer ter parte dessas conquistas que o Flávio conquistou? Por exemplo, eu não dormi em colchonete na escola, não. Mas deixa eu contar uma passagem da minha vida para vocês em relação à minha relação com o Flávio. Eu trabalhava ainda com o Flávio na empresa do Mário Magalhães, ok? Eu trabalhava com o Flávio na empresa do Mário Magalhães. Eu já era em Salvador supervisor. Eu já era em Salvador supervisor. Imagine que eu era black, ok? Imagine que eu era black. Então tem white, tem blue, tem gold, tem black. Eu já tinha batido metas na minha vida, eu já tinha mais de 4 meses de empresa e eu já era black. Fechado? Estão comigo nessa? Eu já ganhava, então, o percentual de comissão de um black, 19% lá de comissão. Estão comigo nessa? Estão me acompanhando? Mas aí, em um dado momento, eu entendi o seguinte: eu trabalhava em Salvador e Flávio trabalhava no Rio de Janeiro. Ele era diretor da minha unidade, mas no Rio de Janeiro ele atuava como gerente da unidade dele, ou seja, ele dava reunião todo dia. Ele dava reunião todo dia. Ele estava lá diariamente com o time dele. E eu queria estar com aquele cara todos os dias. Eu queria ouvir reunião daquele cara todos os dias. Eu sabia que o Flávio era uma pessoa que tinha a possibilidade de me ajudar a eu ir além de onde eu já tinha ido na empresa até aquele momento. Aí um belo dia eu peguei o meu telefone de casa e liguei para o Flávio, no Rio de Janeiro, e falei para o Flávio o seguinte: Flávio, me transfere para o Rio de Janeiro, Flávio. Eu quero trabalhar com você. E aí Flávio me disse o seguinte: André, a empresa só transfere gerente. Eu, caramba, Flávio, mas eu queria trabalhar com você no Rio de Janeiro, eu quero trair contigo, eu quero crescer. Se eu ficar aqui, talvez eu não vingue, e eu tenho certeza que eu vou vingar do seu lado, eu quero crescer. Aí Flávio foi enfático comigo e contundente: André, a empresa só transfere gerente. E aí, quando ele falou dessa forma mais enfática, mais contundente, eu dei mais uma insistida. Eu sou desses. Eu não aceito, não, cara. Flávio, cara, eu sei que a empresa só transfere gerente, cara, mas eu não quero esperar eu chegar gerente aqui para ser transferido, cara. Eu quero trabalhar no Rio, cara. Eu quero estar aí com você, cara. Eu não quero esperar o tempo de eu chegar gerente aqui. Eu quero ir agora. Ele, André, qual foi a parte que você não entendeu que a empresa só transfere gerente? Beleza, Flávio. Já entendi. A empresa só transfere gerente.
Então deixa eu te fazer uma outra pergunta, nada a ver com isso mais, beleza? Essa parte para mim eu já entendi. Flávio, se eu estivesse desempregado no Rio de Janeiro desempregado, você acha que eu teria emprego no Rio, Flávio? É outra pergunta. Você, assim, uma curiosidade, Flávio. Se eu por acaso estivesse no Rio desempregado, você acha que eu teria chance de emprego aí no Rio? Eu teria emprego para mim aí no Rio? Ele deu risada e disse: Você está falando sério? Eu disse, estou. Eu disse, estou. Eu teria, André. Então, Flávio, eu estou pedindo demissão. Então, eu estou pedindo demissão. Você está falando sério? Eu disse, estou. Estou entregando os meus cargos, estou entregando meu cargo de supervisor aqui em Salvador e vou para o Rio de Janeiro para chegar aí como agente White. Vou trilhar minha trajetória de novo aí no Rio de Janeiro ao seu lado. Ele, se você vier para o Rio de Janeiro, eu arranjo aonde você morar e você trabalha comigo. Eu disse, então, beleza, Flávio, estou pedindo demissão. Percebam, duas coisas aqui eu fiz. Eu entendia que estar ao lado daquele cara seria um divisor de águas na minha vida. Eu já era supervisor. Eu pedi demissão e entreguei os meus cargos. Eu ia chegar no Rio ganhando menos do que eu ganhava em Salvador. Percebe? Eu tinha R$ 100 guardados. Naquela época era algum dinheiro. Eu tinha R$ 100 guardado. Cheguei em casa, minha mãe, em casa, e aí eu contei para minha mãe. Minha mãe, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Para ela eu contei outra versão, né? Para ela eu não contei a versão completa, né? Eu fui demitido, eu pedi demissão, eu tô indo para o Rio de Janeiro para começar do zero, para estar lá com o cara vai me empregar. Não. Para casa, para não ter que administrar, porque eu não queria administrar o tumulto, eu já ia administrar o tumulto de estar indo para o Rio de Janeiro. Uma cidade que eu nunca tinha estado na minha vida, com 20 anos de idade, pegar a mochilinha e ir para o Rio de Janeiro. Já ia ter que administrar isso em casa. Então eu não queria criar um BO nas minhas costas maior do que eu já teria. Porque se eu digo pedir demissão e estou indo para o Rio para tentar trabalhar, aí ia ser o caos, concorda comigo? Eu tenho que administrar muita pressão na minha cabeça. Então não. Para o Flávio eu pedi demissão, para minha mãe eu fui transferido. Qual era o fato? Para os dois eu estava indo para o Rio de Janeiro. Então tinha um ponto de convergência que era o mesmo lugar, eu estava indo para o mesmo lugar, que era o Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Eu fiz minhas malas, comprei uma passagem de ônibus, 27 horas de viagem e fui para o Rio de Janeiro. Uma passagemzinha só de ida, como aqui o Juarez colocou muito bem, comprei uma passagemzinha só de ida e fui para o Rio de Janeiro. Lá o Flávio me pegou na rodoviária, me levou para a casa do um apartamento que o Edio morava. Foi aí que eu conheci o Edio. Aí o Edio foi apresentado a mim, Flávio me apresentou o Edio, esse aqui é o André, lá de Salvador. Ele vai rachar o AP aqui com você, como eu já tinha te falado. Só que o Edio morava numa kitnet. O Edio morava numa kitnet. E essa kitnet só tinha uma cama, que obviamente era do Edio. E eu fui morar onde? Numa kitnet, botando meu colchão no chão, fazendo minha cama todo dia ali no chão. E eu saí da minha casa, gente. A minha casa era um lugar muito confortável. Só para vocês entenderem qual era o padrão de vida que eu tinha, não era de família rica, não, mas era de uma família muito confortável. Eu não colocava café na minha xícara. Eu chegava na cozinha para tomar café, meu café já estava na xícara.
Meu pão já estava no prato, cortado, passadinho manteiga. Esse era o padrão de vida que eu tinha. O padrão de vida que eu tinha era o padrão de vida de uma pessoa mimada. Minha cama estava feita. A gente tinha uma pessoa que trabalhava na nossa casa há mais de 30 anos, ela era mais velha na casa do que eu. Uma pessoa que trabalhava na nossa casa há mais de 30 anos, que morava com a gente, que mandava prender e mandava assaltar. Ela era a autoridade máxima dentro da casa. E todo mundo temia ela. Essa cara é a verdade. Ela era mão de ferro na casa. Entendeu? O que ela falava era lei, mas ela tratava todo mundo de uma forma mimada. De uma forma mimada. Eu tinha meu quarto, eu tinha minha TV, eu tinha meu som, eu tinha minha privacidade. Entende o que eu tô falando? Eu não abri mão de nada. Eu não saí da merda pra ir pra merda. Eu saí do bom pra ir pra merda. Eu saí do bom pra ir pra merda. Eu saí do que era confortável para o que era desconfortável. Mas o que eu queria não estava no conforto. Aquele conforto não ia me dar o que eu queria. Aquele conforto não ia me transformar no que eu precisava ser. Para me transformar no que eu precisava ser, eu precisava o quê? Me expor a um ambiente diferente daquele que eu vivia. Por que que isso aconteceu? Porque um dia eu atendi um anúncio e eu fui apresentado a algo que eu não conhecia. Um dia eu atendi um anúncio, sendo um cara lá de 20 para 21 anos, e o cara que estava fazendo o meu treinamento era um cara de 23, chamado Flávio Augusto, que tinha 2 anos apenas a mais do que eu, trabalhava há 4 anos naquela empresa que eu estava entrando, e o cara já era diretor comercial regional de 4 unidades daquela empresa espalhadas pelo Brasil. Era um cara que ganhava 8, 10. Ele fala que ganhava US$ 8.000 para aquela época, né? Ganhava US$ 8.000. Era um cara de 23 anos, diretor regional, 7 mil, né? Ganhava US$ 7.000, diretor regional, 23 anos, 2 anos a mais do que eu. Eu olhei aquilo e a minha mente fez isso, ó. Expandiu. A minha mente expandiu. Caracas! Cara, isso existe. É possível. O cara só tem 2 anos a mais do que eu. E o cara já é tudo isso. E o cara já é tudo isso. Eu quis aquilo para mim. Eu quis aquela vida para mim. A minha mente expandiu. E uma mente, quando expande, ela não consegue voltar ao seu tamanho original. Aquela vida que eu tinha, que era boa, que era confortável, já não servia mais para mim. Ela já não prestava mais para mim. Sacou? Aquela vida que eu vivia, que era boa, que era confortável, já não prestava mais para mim. Ela era pequena demais. Ela era pequena demais. Ela era asfixiante para mim. A partir daquilo que eu descobri que poderia existir. A partir daquilo que poderia existir, a vida que eu vivia era asfixiante. Era impossível eu conseguir seguir vivendo a vida que eu tinha e eu dizer que eu era feliz. Tem um problema, cara. Quando você é apresentado ao mundo maior, existe a grande chance de você se tornar infeliz onde você está. Por que o quê? Porque você não quer mais estar onde está. Porque você não quer mais estar onde está. Então você começa a ser uma pessoa que está infeliz aonde você está. Ah, André, mas isso é bom eu ser infeliz onde eu estou? E isso, se você for uma pessoa que ao estar infeliz, você se move para ser feliz, sim. É uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Aliás, é o único caminho. É o único caminho. É quando você é confrontado com a sua miséria. Quando você é confrontado com a sua miséria, você tem a chance de mudar a sua miséria.
Então, o que foi que eu fiz? Eu pedi demissão, galera. Eu pedi demissão. Eu peguei um busão e eu fui com minha cara de corno pro Rio de Janeiro para morar em um muquifo, em um conjugado, em um quê? Como é? Em um kitnet com o Édio. O Édio tinha uma desgraça de um alarme dos infernos. Aquilo era uma buzina de caminhão, aquela desgraça. Era uma buzina de. Aquilo não era um alarme como eu ouço hoje. Eu boto um alarme que é violino tocando para eu acordar. Pô, gostosinho. Édio não, Édio tinha uma desgraça que era uma buzina de caminhão. E aquele infeliz ainda tinha dias que ele, para me sacanear, ele escondia o alarme embaixo de cobertas e eu ficava caçando aquela miséria tocando. Que desgraça, Édio, para com essa miséria, entendeu? E ele rindo da minha cara procurando o alarme, saca? Porque eu e Édio somos diferentes pra caramba. Eu calculo qual é o último minuto que eu posso levantar para chegar no horário. Eu nunca deixo de cumprir horário, mas eu vou até o limite. O Ed não, o Ed acorda 3 dias antes para poder cumprir aquela coisa. Entende? Então ele colocava alarme para 5 da manhã, para a reunião que era 8, que a gente ficava 15 minutos de deslocamento. É doente. Eu fui morar com um doente, né? E aí o que acontece, cara? O que acontece? E eu fui viver essa vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu e Ed nos mudamos desse kitnet para um apartamentozinho maior. Era um conjugado. Não era mais um kitnet, era um conjugado. Era maior, mas tinha cama. Tinha cama para mim, tinha cama para ele, em ambientes ali separados. Ok? Fechado? Quando nós chegamos nesse apartamento, a gente chegou levando as nossas roupas. Vocês não podem esquecer a história do Ed, que o Ed chegou no Rio de Janeiro com a caixa de papelão. Então, o Ed, não é? Não tinha muita coisa. Eu tinha minha mala que eu tinha levado com as minhas coisas. Então nós nos mudamos para esse apartamento. E a gente não tinha. Eu não me mudei para o Rio de Janeiro com louça, com panelas ou nada desse tipo, nem tampouco o Édio. Então a gente tinha nossas roupas, nossos pertences pessoais. Nos mudamos de apartamento. E a gente ralava para pagar aluguel, a gente ralava para pagar transporte. Lembre-se que a gente é de uma geração que não tinha vale transporte, que não tinha carteira assinada, que não tinha nada disso. A gente pagava literalmente para trabalhar. O meu trabalho como assessor é igual ao de vocês como agente, com a diferença que eu ia para a rua, você faz de casa. Você está dentro do seu custo de casa. Eu não, eu ia para a rua, eu gastava com ônibus, eu gastava com cartão telefônico para ligar de orelhão, eu gastava com o almoço que eu comia na rua, eu gastava. Então o que eu produzia me bancava mal e porcamente para os meus desafios. Sacou? Beleza? Então eu e o Ed não tínhamos panela em casa. Em uns 2, 3 meses depois que a gente estava morando nesse apartamento, eu não sei quem foi, se foi eu, se foi ele, mas um de nós dois resolveu abrir o forno pela primeira vez na vida depois que a gente estava lá. A gente não tinha panela, a gente nunca nem destampou o fogão. Quem dirá abrir o forno? E um dia a gente abriu o forno. Quando a gente abriu o forno, dentro do forno tinha uma panela toda amassada e retorcida. A gente se abraçou. Cara, aquele já vai ter panela. E a gente foi no mercado comprar arroz, comprar as coisas para o Ed fazer um feijão, um arroz carreteiro. E a gente fez a primeira comida em casa. E a gente fez a primeira refeição em casa, de uma panela retorcida no forno. Agora, vocês querem conquistas como? Sem pagar preço? Vocês querem conquistas sem vocês romperem com seus limites? Não é possível isso. Não é possível isso. Então vocês precisam ter uma ideia clara do seguinte: uma ideia clara do seguinte. Expanda sua mente. Veja o mundo que tem de conquistas e de realizações. Olhe para o que você vive, não com ingratidão. Não com ingratidão. Mas olhe para o que você vive com a certeza: você não me serve. Você não me serve. E você não me serve não porque eu sou ingrato. Você não me serve porque eu mereço mais. Você não me serve porque eu posso mais.
Você não me serve porque eu quero mais. Mas esteja disposto a pagar o preço desse mais que você quer. Esteja disposto a fazer coisas loucas por esse mais que você quer. Porque quando eu pedi demissão e fui para o Rio de Janeiro, o que foi que eu fiz? Eu dinamitei a ponte. Eu dinamitei a ponte atrás de mim. Porque às vezes, quando você tem para onde voltar, você nunca está aonde você foi. Se ligue nessa frase. Às vezes, quando você tem para onde você voltar, você nunca está para onde você foi. Porque você está lá o tempo inteiro olhando para onde você pode voltar. E você não vive o aonde você está. Então, às vezes, para você conseguir viver aonde você está, você precisa ter a coragem de dinamitar a ponte. E tendo a certeza que você não tem para onde voltar, você começa a estar inteiro aonde você está. E ali você passa a dar uma chance real a viver aonde você está. A ser o que aquele lugar precisa que você seja. Saca? É o cara que se casa e fica vivendo na casa da mãe. Esse cara nunca tá vivendo o casamento dele. Ele não tá vivendo o ser casado. Ele não tá vivendo a esposa. Ele não tá vivendo a família. Ele não tá vivendo aquele ambiente, porque ele continua sendo filho. Ele nunca conseguiu ser marido. Então, para o cara se tornar marido, ele precisa abrir mão de ser filho. Ele precisa dinamitar essa ponte. Aí ele vai se tornar um marido que ele ainda não se permitiu ser. Então, note que esse exemplo vale para várias coisas. Esse exemplo vale para várias situações da vida. Para várias situações da vida. E quando você não se permite viver apenas para onde você foi, você sempre vai estar vivendo o de onde você veio, cara. Você sempre vai estar vivendo o de onde você veio. Então, não estou dizendo para vocês saírem de casa, tá? Eu não estou aqui pregando para vocês saírem de casa e etc. Mas a mente de vocês não pode, ao menos a mente de vocês, ao menos a mente de vocês, não pode mais estar onde vocês estavam. Você precisa dinamitar essa ponte. Vocês precisam dinamitar essa ponte. Porque se a sua mente ficar voltando para onde ela estava, você nunca vai conseguir estar onde você gostaria de estar. Sua mente nunca vai conseguir estar onde você precisava que ela estivesse. Fechado, galera? Me alonguei um pouco mais na aula de hoje. Me perdoe aí pelos compromissos de vocês, tá? Mas eu quero que vocês expandam a mente de vocês. Porque uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho original. Paladar não retrocede, como diz o Joel. Então, vocês precisam entender. O que vocês querem não está onde vocês estão. Mas vocês estão onde vocês estão. Esse é o problema. Eu estava onde eu queria estar antes de eu possuir o que estava lá. Mas a minha mente já estava lá. A minha atitude já estava lá. O meu comportamento já estava lá. As coisas de lá não estavam comigo. Perceba isso? A grana que estava lá não estava comigo. O local que eu gostaria de morar não estava comigo. Ou seja, aonde eu queria estar, eu ainda não estava do ponto de vista da conquista, do viver aquilo, mas a minha mente já estava. A minha mente já se comportava a partir daquele princípio, daquele lugar. O grande problema de muitos de vocês é que a mente de vocês ainda está onde vocês não queriam mais estar. E quando a sua mente está aonde você não queria mais estar, você continua se comportando e vivendo a partir desse ambiente. Então, a sua mente,
Ainda que você não esteja fisicamente onde você gostaria de estar, a sua mente precisa estar, porque ela vai se comportar a partir desse ambiente. E aí ela vai te levar para lá, sacou? Não é o seu corpo que leva a sua mente, é a sua mente que leva o seu corpo, sacou? É a sua mente que leva o seu corpo, não o corpo que leva a sua mente. Então não espere chegar para você ser, esteja para você chegar. Valeu? Um beijo grande, até sexta-feira, se papai quiser. Valeu? Beijo.